A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Hannah Arendt. O ser humano ganhou a dádiva da vida. A gente não está aqui à toa. A gente é a única espécie que consegue analisar, olhar a natureza acontecendo e tem o poder de incidir sobre ela. E as pessoas sabem o que fazer. No geral, elas sabem o que fazer, sabem qual é a atitude correta. E nem sempre elas estão fazendo isso. Então a gente tem que repensar como humanidade qual é o legado que a gente deixa para as outras pessoas. A gente só é importante quando está imerso nessa natureza. E por ter se dissociado de tal modo que possa se enxergar no tempo, enxergar a si mesmo e as próprias ações, a gente tem que pensar aquilo que a gente tem que fazer de mais importante como ser humano. A gente passou por muito tempo num ambiente assim, extremamente conceitual, que a gente diz, mas não faz. Grandes discussões internacionais em todos os sentidos. Então, nesse momento, que a gente tem pouquíssimo tempo, porque o ambiente se regenera, mas o ser humano pode estar próximo assim, de uma questão muito delicada para a própria espécie. Se a gente escolhe tudo, então é o momento mais importante da gente escolher fazer as ações que a gente sabe que tem que fazer. Se alguém disser assim, não sei, sabe, como já ouvi, não sei, sabe, a pessoa diz, sei sim. É hora de tomar uma atitude mais adequada, não vou dizer nem correta, digo mais adequada, porque a gente conhece os desígnios do tempo e aquilo que a natureza precisa para se recuperar. Ela nos protege há centenas de milhares de anos e, no mínimo, é o nosso papel agora de fazer a nossa parte de recuperar aquilo que a gente conseguir. Ela nos protegeu até esse momento, todos os elementos naturais, então, pelo menos a gente pode decidir, é a hora de fazer isso. Se você olhar, você é importante enquanto você está imerso no todo. Você é apenas um fragmento dos elementos naturais. É a hora de fazer o melhor que a gente puder para crianças, idosos, para nós mesmos e não legar às próximas gerações a responsabilidade. Se faz agora nesse momento, para não empurrar mais uma vez para que outras pessoas façam, ou para os jovens que estão compreendendo o mundo e tendo que abraçar os problemas dele, enquanto deveriam estar recebendo as mesmas dádivas que nós recebemos. Esse princípio de cidades educadoras, sendo adotado pelas Secretarias de Educação em especial de Curitiba, num trabalho assim, muito intenso, muito interessante, de fortalecer as comunidades escolares a partir da inserção tanto de pomares quanto de hortas, e os jardins de mel, né, com as abelhas sem ferrão e as outras iniciativas em educação ambiental e para a sustentabilidade, elas são imprescindíveis e elas transparecem assim ser coisas pontuais e relativamente pequenas. Um pomar, por mais que tenha 10, 15 árvores ali que são ameaçadas de extinção e frutíferas, transparece isso, mas a gente não tem ideia da amplitude que isso ganha quando você está trabalhando na construção, no fortalecimento dos conhecimentos do ser humano. Então são alunos que estão se desenvolvendo num espaço recheado de natureza onde antes não tinha. Em geral, as cidades são absolutamente concretadas e tem assim poucos espaços verdes, claro, com exceção de Curitiba, que já tem essa iniciativa de tornar as cidades muito mais verdes, mas principia junto com o cidadão na construção do seu conhecimento dentro das escolas. Então, se a gente se dá conta, essas ações tocam o pai, a mãe, que a gente chama de lógica inversa, quando a criança ajuda a educar a própria comunidade e ele cresce sabendo a plantar, cresce sabendo a importância dessas árvores e compreende todo um panorama que ele está inserido, que é natural. E a partir daí ele se torna um cidadão cada vez melhor e com uma cultura, um conhecimento cada vez mais profundo, e especialmente não apenas no conceito, mas também na prática, de plantar, colher, saber regar a planta, enfim, conhecer todos os aspectos disso e especialmente o respeito a outros seres vivos, né, desse potencial de biodiversidade que tem em volta, como as abelhas sem ferrão, como as borboletas ou tudo mais que aparece. Então é uma coisa que brota de forma muito bonita, muito linda para as crianças, e que esse que é bonito, o deslumbramento, torna-se o conhecimento, né, e consolida as ações dele como adulto no futuro. Certamente todos, tanto da natureza criativa quanto da Secretaria de Educação, tinham esse desejo de implantar assim, quantos pomares fossem possíveis,
e quantas árvores frutíferas para recuperar também o ambiente e ter esse reflexo na ação pedagógica que é feita já brilhantemente. Mas então foram 10 pomares, uma operação muito bonita de levar essas árvores até as unidades, e espécies assim que são muito importantes por serem espécies mais antigas, um pouco mais rústicas, nativas e que recuperam todo o ambiente, como por exemplo a uvaia, que é uma árvore ameaçada de extinção. Muitas pessoas cresceram vendo essa árvore, mas outras já não conseguem ver mais. E é um direito das crianças e dos professores e toda essa comunidade crescer tendo contato com árvores que são naturais do local onde que elas estão. Então o princípio disso foi a ação formativa, no momento com esses professores, com todos os representantes aí da Secretaria de Educação, e a ideia era justamente trazer esse diálogo da importância das questões ambientais e dessa transição aí do tempo que é tão necessária, a regeneração do ambiente, do planeta. Enfim, tem muita coisa que precisa ser feita e tem pessoas que têm esse desejo e precisavam dessa troca especialmente para que pudessem começar ou ampliar naquilo que estavam fazendo nos seus espaços educativos, e daí sim foi levado esses 10 pomares, que parece, né, um número 10, mas com 15, 12, 13 árvores por espaço, que deu assim muitas espécies extremamente relevantes daí para refletir ainda no trabalho com as crianças. Profissionais assim excepcionais que podem dar assim uma amplitude muito grande para esse trabalho. Meu nome é Rafael Frederico Neto. Então nós temos, eu e minha esposa Soriana Rosa Boico, a empresa Natureza Criativa Educação para Sustentabilidade. Tenho formação pedagógica, reconhecimento e inovação educacional pelo desejo que nós temos de trabalhar não só com a natureza, mas também com criatividade para isto.